tenho certeza, e uma boa surpresa, Júlia, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele trabalhou na sua vida, como tem trabalhado de forma especial durante essa semana, porque desde que você foi escolhida por Deus, claro, ele procurou lhe capacitar. E não se preocupe, você estava ali atrás nervosa, estava falando um pouquinho, mas Deus, ele usa e capacita os escolhidos, viu? Que Deus te abençoe e você possa ser usado nesse momento. Então, irmãos, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Como a Adriana falou, né? Eu estava um pouquinho nervosa, mas eu acredito que Deus, ele tem um propósito para tudo na nossa vida. E quando Deus nos chama, precisamos estar o quê? Preparados e dizer: eis-me aqui, Senhor. E como foi dito inicialmente, nós vamos falar sobre o quê? Sobre profecias, que é um assunto que tem extrema importância, que é de extrema importância para o povo de Deus. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Não é necessário responder em voz alta, responda para si. Eu queria perguntar: será que é possível eu conhecer uma pessoa sem eu ter um diálogo com ela antes? Então, essa pergunta é uma pergunta simples e óbvia. As experiências do decorrer das nossas vidas, elas atestam que não. E de fato, não é possível. E da mesma forma acontece com o nosso Deus. Como é que eu vou ser capaz de compreender o que Deus tem para mim, de compreender o que Deus ele tem para a igreja, para o povo dele, se eu não estiver diariamente ali, estudando a tua palavra, buscando entender mais e adquirindo diariamente conhecimento? É só através da comunhão, irmãos, que somos capazes de entender, compreender e pôr em prática a vontade de Deus. Seja ele no aspecto familiar, através do testemunho e principalmente no que vamos falar hoje, que é através da adoração. Será que estamos adorando a Deus realmente da forma que Ele quer? A forma a qual Ele quer que o adoramos, que o povo dele o adore? E vamos falar também um pouquinho sobre a adoração musical. Então, nesse momento, eu convido a igreja para se colocar em reverência, para que possamos falar com Deus e Ele possa nos capacitar e dar sabedoria para entender a sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo sábado, Senhor. Eu peço que nesse momento, Senhor, possa tirar tudo, meu Deus, que nos impeda de escutar a Tua voz, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos dar sabedoria, meu Deus, para que venhamos entender o que o Senhor quer para o seu povo. Que nesse momento, meu Deus, eu não venha falar o que eu acho melhor, mas sim o que o Senhor quer. Permaneça com a Tua igreja. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, a gente sabe que o tema, a adoração musical, ele é um pouco delicado. Mas, aos olhos de Deus, é um tema que merece toda a atenção. E vamos entender ao longo da pregação o porquê. Mas antes eu queria falar que o nosso Deus, ele se revela para nós através de quê? Através da Bíblia, que é a palavra dele. E a mesma coisa ocorreu com Ellen White. Para quem não sabe, tem pessoas que não sabem, que até me perguntaram, Ellen White, ela foi uma profetisa, a qual ela foi usada e inspirada por Deus. Ela obteve aí em torno de 200 mil visões, as quais Deus as revelou o que Ele queria em prol do povo dele. A gente sabe que para a vinda de Jesus precisarão se cumprir o quê? Muitas profecias, da mesma forma que já se cumpriram, né? E a nossa irmã Ellen White, ela atesta, ela confirma o que ocorreu com as Torres Gêmeas. Está descrito lá no livro Testemunhos Seletos e Eventos Finais. O que aconteceu em 1889? Ocorreu o quê? A caída do Muro de Berlim. Ela descreveu também. E o grande conflito? O que o grande conflito ele apresenta para a igreja? Que chegaria um momento que haveria a marca da besta.
E o que vem a ser a marca da besta? A guarda do domingo, o decreto dominical. E assim, na época, as pessoas elas achavam que isso era uma ideia que não seria concretizada. Elas achavam que isso era um pensamento surreal, que não queria, isso ia acontecer. E uma das coisas que eu achei bem interessante que a nossa irmã Ellen White fala é que quem se tornaria a grande potência mundial? Os Estados Unidos. Só que na época o que acontecia? Após a Guerra Fria, após esse evento que teve, a Rússia ela era dominada com duas potências. Então, para o pessoal, para o povo, isso era algo impossível. Os Estados Unidos, ele ser considerado a primeira potência mundial. Mas, os nossos dias de hoje atestam o quê? Que ele é a grande potência mundial. E assim, irmãos, o nosso Deus, da mesma forma que ele revelou a Ellen White, ele quer revelar ao seu povo. Através do quê? Através da Bíblia, dos livros em especiais, Daniel e Apocalipse, e através do Espírito e Profecia. E uma das visões que Deus ele deu a Ellen White e chamou muita atenção dela foi em relação à apostasia ômega. Vocês já ouviram falar sobre a apostasia ômega? A apostasia ômega ela está descrita lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele fala que antes da vinda de Jesus, antes de Jesus retornar e vir buscar os seus, o que aconteceria com a igreja de Deus? Iria acontecer apostasias. Ela iria interferir o quê? Na vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Ela descreve que lá em 1800 estavam acontecendo coisas estranhas. Celebrações estranhas, cultos estranhos. E ela ficou muito preocupada, irmãos, com essa situação a qual a igreja ela se encontrava. E ela descreveu que esses acontecimentos estavam ocorrendo porque as pessoas, elas estavam querendo impor a vontade delas à frente da vontade de Deus. E eu achei uma história que nos dá um exemplo muito bom em relação a isso. É a história de Caim e Abel. O que aconteceu na história de Caim e Abel? Deus, ele havia pedido que eles levassem o quê? Uma oferta. Mas Deus, ele falou qual era a oferta que ele queria que eles levassem. Como a gente sabe, Caim, ele foi e levou o quê? Ele levou frutas, porque aos olhos de Caim, isso era melhor do que o que Deus tinha pedido. E Abel? Abel, ele obedeceu a Deus e ele ofertou, adorou a Deus da forma que ele pediu. E é isso que devemos fazer. Não somos nós que determinamos a maneira a qual vamos adorar a Deus. E por isso que para entender a vontade de Deus eu preciso ter o quê? Uma comunhão diária. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso estudar a lição, porque só assim serei capaz de entender o que Deus tem para mim e especialmente o que Deus ele tem para o povo dele. A igreja remanescente que a gente sabe que é a igreja adventista do sétimo dia. Então eu pergunto para vocês, o que foi que aconteceu com a nossa igreja? O que aconteceu com a nossa igreja? Porque há um tempo atrás as coisas eram totalmente diferentes. A forma com que eu vinha lá no tempo de Ellen White, de Guilherme Miller, ele ainda existe. E ele ainda está na nossa igreja. Mas o que acontece? A nossa igreja, além de obter as suas doutrinas e os seus princípios, ela tem o quê? Ela precisa de um povo. Ela precisa de um grupo. Mas não é qualquer grupo que eu vou considerar uma igreja. A igreja ela é efetuada por um grupo que é unido a um corpo, como a lição dessa semana ela vem abordando, um corpo de crenças e princípios. Então agora eu pergunto, o que foi que provocou a mudança na igreja? Foi as doutrinas, os princípios, as doutrinas que são bíblicas, santas e perfeitas, ou fui eu? Ou fui eu que aqui mudei a igreja? Falha, pecadora, egocêntrica,
Fui eu? Eu acho que eu não preciso responder essa pergunta. Mas, só para dar continuidade, olha que texto interessante fala no livro Mensagens Escolhidas. A mensagem que declara a igreja adventista Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano que seja inspirado pelo Espírito de Deus. Irmãos, a gente sabe que a nossa igreja ela não é Babilônia. A nossa igreja é a igreja remanescente. A igreja que possui o testemunho de Jesus Cristo. Então eu pergunto, volta a pergunta, né? O que foi que aconteceu? Para entendermos mais, eu peço que os irmãos abram a Bíblia. Lá em Mateus, a partir do versículo 25. Amém? Que nos fala o seguinte: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o... Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranque o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também o trigo. Irmãos, estamos misturados. Na igreja, da mesma forma que tem o trigo, obtém também o joio. Mas cabe a mim sair apontando quem vem a ser o trigo ou quem vem a ser o joio? Não. A minha missão é o quê? É permanecer firme naquilo que eu acredito, ou melhor, naquilo que Deus acredita. Aí eu pergunto, qual é a preocupação descrita no versículo 29? Ele fala que ele se preocupa que ao separá-los, ao invés de arrancar somente o joio, ele arrancasse também o quê? O trigo. Ele arrancasse também o trigo. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que a nossa base na igreja, a gente não pode se alicerçar em bases falhas, em bases fracas. A nossa base, ela precisa ser Cristo. O nosso foco deve ser Cristo. Infelizmente, a igreja falha. Sabe por que a igreja falha? Porque eu estou nela e eu sou falho, eu sou pecadora. Mas eu preciso focar em Cristo. Olha só que interessante. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá. Por que ela não cairá? Porque o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo. Deus ainda está conosco e Ele está nos guiando. Mas precisamos o quê? Precisamos estar em comunhão com Deus para que a gente entenda a vontade dEle. E continuará com eles até o fim. Irmãos, precisamos entender que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Precisamos entender que Deus, Ele deve ser o nosso foco. O que precisamos fazer? A gente precisa se manter firmes para não se misturar com o joio. Estamos juntos ainda, mas chegará um momento da colheita. E aí, que lado eu vou estar? Vamos acompanhar o que fala em Mateus 13, só que agora é o versículo 30. Fala o seguinte:
deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Não é porque eu vejo falhas na igreja que eu vou sair da igreja. Não é porque alguma coisa me deixou triste, ou não foi de acordo com o meu pensamento que eu tenho que me revoltar com a igreja e sair da igreja. Eu preciso permanecer firmes. O que ocorreu com Josué e Caleb? A história nos fala o quê? Demorou exatamente 14 meses da saída do Egito até Canaã. E ao se depararem de frente em Canaã, eles ficaram alegres, entusiasmados para entrar em Canaã. Eles falaram: vamos, porque Deus ele está conosco. Mas aí eu pergunto: o que foi que aconteceu com o povo? O povo se corrompeu. E Deus ele falou: saia, deixe o povo. Não foi isso que Deus falou. Deus falou: permaneça com o povo e vá para o deserto. Qual foi a atitude de Josué e Caleb? Deus, eu não vou não. Eu permaneci firme, eu não pequei, somos homens íntegros. O povo que se corrompeu, o povo que sofre no deserto. Foi isso que ele falou? Eles foram humildemente e passaram quantos anos com o povo no deserto? 40 anos com o povo no deserto. Essa deve ser nossa atitude. Sair da igreja não vai adiantar em nada. Eu preciso pregar o que Deus manda eu pregar. Eu preciso permanecer firme. Todo esse tempo que eles passaram no deserto, a fé deles não foi abalada, porque eles permaneceram firmes. E é isso que devemos fazer. Precisamos permanecer firmes. E precisamos falar o que Deus ele quer. Precisamos honrar com a palavra de Deus. Qual é o alvo dos desbravadores? Cadê os desbravadores? A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. O objetivo é qual? Salvar do pecado e guiar no serviço. Esse deve ser o meu alvo e esse deve ser o meu objetivo. Eu preciso levar a mensagem. Eu preciso falar o que Deus ele quer que eu fale, porque o meu objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Essa é a missão que Deus nos deu. E por que eu faço isso? Porque o amor de Cristo me motiva. Porque Deus, quando Ele passa a ser o nosso foco, a gente não liga para o que as pessoas falam. Nenhum traço de verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos marcos da verdade, da experiência e do dever. E cumpre-nos defender primeiramente nossos princípios em face do mundo. Irmãos, está aí para todos. Mas eu preciso buscar. Eu preciso ir atrás. Jesus ele está toda hora batendo na porta, mas ele só vai entrar se eu permitir. Ele só vai entrar se eu permitir que ele entre. Olha que interessante o que 1 Samuel 16:23 fala pra gente. Vamos abrir a Bíblia. Amém? 1 Samuel 16:23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi
tomava a harpa e dedilhava. Então, Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito maligno ele fazia o quê? Ele saiu. Então, o que esse versículo está falando para a gente? Que existem certas músicas que os espíritos de Satanás eles não prevalecem. Da mesma forma que existem certas músicas que ele se agrada. Olha que interessante, o Dr. Richard Pellegrino fala: em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma com que uma simples música ela afeta. A música ela nos afeta, irmãos. Ela nos afeta em duas formas básicas. E é o que vamos falar um pouquinho aqui. Primeiro, a música ela não é neutra. Ela nos afeta espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Segundo, estamos lidando com quem? Com o maior especialista da área. O inimigo ele era o que no céu? Ele era um anjo de luz e maestro. Então ele sabe qual a música que agrada a Deus. E ele vai fazer de tudo, irmãos, absolutamente tudo, para que o povo de Deus erre nessa parte. Ele sabe qual a música que agrada a Deus, e ele sabe qual a música que não agrada a Deus. A gente vai estudar sobre música, mas é na parte bíblica, baseando-se na Bíblia e o que o Espírito de Profecia ele fala. Como foi dito aqui em 1 Samuel 16, quando Saul ele estava, quando o espírito maligno ele possuía Saul, ele ficava como? Ele ficava desesperado. E quando Davi ele vinha com a música, o acalmava. Olha o que essa frase fala: os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. A música ela pode afetar o meu sentimento e ela pode afetar o meu pensamento. Por isso que precisamos saber qual a vontade de Deus em relação a esse tema. Por quê? Eu posso estar na igreja e rapidamente, ao escutar uma música ou ouvir alguma coisa, eu posso desfocar, o meu foco vai sair de Jesus. E quando o foco não é Deus, é o quê? O mundo. Então, se eu venho para a igreja para estar mais perto de Deus, é porque eu venho para a igreja para me afastar do mundo. E se eu venho para a igreja e vejo algo semelhante ao mundo, a tendência é o quê? A tendência é esquecer Deus e lembrar do mundo. Deus convida o seu povo que tem luz diante de si na palavra e nos testemunhos a ler e considerar e dar ouvidos instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Todos nós somos capazes de entender, só cabe a nós se vamos estudar, se vamos dar ouvido à nossa vontade ou se vamos dar ouvido àquilo que diz o Senhor, ou assim diz o Senhor. Eu achei uma frase muito interessante que fala o seguinte: a ignorância leva à satisfação com qualquer coisa. Se eu não priorizo a vontade de Deus na minha vida, qualquer coisa para mim vai ser normal. Qualquer coisa para mim vai ser bom. Aos meus olhos, não vai causar nenhum problema. Mas e aos olhos de Deus? Mas então, como é possível saber a música que agrada a Deus? Algumas pessoas falam que é possível. Outras pessoas falam que alegam ser impossível, porque eu nunca estive no céu. Como é que eu vou saber a música que agrada a Deus? A gente sabe que Deus ele se revelou para Ellen White. Em uma dessas revelações, ele falou sobre a música celestial. E está descrito até no capítulo 19,
do livro Visões do Céu. E ela fala o seguinte: podemos aprender o assunto dos louvores e ações da graça do coro celestial em redor do trono. A comunhão do céu começa na terra, aqui que aprendemos a nota tônica do seu louvor. Aí eu pergunto: é possível saber a música? É possível saber a forma que eu devo adorar a Deus aqui na terra? É possível. Irmãos, Deus é um Deus justo, Ele não cobra nada que Ele não tenha dado. E aqui fala que a mudança ela começa na terra. Algumas pessoas falam: quando Jesus voltar, Ele vai me transformar. Jesus vai se transformar. Só que Ele vai te transformar fisicamente. O seu caráter, ele prevalece. Por isso que a mudança ela começa na terra. Porque, infelizmente, algumas pessoas vão se perder. Jesus fala que todos receberão a mensagem, mas poucos a aceitarão. Se eu fumo, se eu bebo, se eu gosto de fazer coisas mundanas, eu vou me sentir bem no céu? Se eu escuto música do mundo, se eu me alimento de uma forma que não é adequada, eu vou me acostumar da forma que eu vou viver no céu? Não. E por isso que a mudança ela tem que começar aqui na terra. Precisamos mudar aqui na terra. E aqui ela continua falando: devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Mas como eu vou saber isso? Como eu vou me aproximar dos coros celestiais se eu nunca vi um anjo cantando? Deus ele revela pra gente. Está tudo revelado na Bíblia, no espírito de profecia. A gente só precisa estudar. E aqui continua falando: foi-me mostrado a ordem, a perfeita ordem do céu. O texto aqui atesta que o céu é um lugar de ordem. Eu consigo obter ordem num lugar barulhento? É impossível. Eu consigo obter ordem se eu estou escutando uma música muito alta, muito barulhenta? Não. Não consigo. Todo serviço deve ser efetuado com solenidade e reverência. Se eu venho aqui na frente, venho cantar e a minha música ela não traz reverência, essa música não é da glória de Deus. Porque quando eu venho aqui na frente, o centro não sou eu. O centro deve ser Deus. E uma música que traga o quê? Solenidade. A música de Deus é mansa, macia. Não é preciso esforços físicos para adorar a Deus. Olha que interessante como é o Cântico dos Anjos. O Cântico dos Anjos não irrita os ouvidos. Ele é macio, melodioso e sem esforço físico. Então, se eu venho aqui para frente e eu preciso cantar alto até a minha veia aqui aparecer, isso é da graça de Deus? Não é da graça de Deus. Porque o louvor que agrada a Deus é manso e macio. Não sou eu que estou dizendo. É Deus que está falando. A gente não pode se sustentar em bases no que o pregador fala, no que o ensino fala. Nossa base tem que ser Deus. Está em dúvida? Vá na Bíblia e pesquise. Irmãos, a salvação ela é o que? Ela é individual. Então a minha busca ela também tem que ser individual. Uma coisa que eu achei interessante aqui nessa frase. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa frase, que até foi grifado, é que em ouvir os simples cantos de louvor.
Então Deus fala o quê? Que a nossa forma de adoração, que a nossa forma de louvor tem que ser simples. Por que ele fala isso? Um exemplo. Eu dou um presente a uma pessoa. E nesse presente, a pessoa ali entusiasmada para abri-lo, tira o papel do presente. E logo em seguida tem outro. E logo em seguida tem outro. Mais outro, mais outro, mais outro consecutivamente. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai se cansar. E da mesma forma tem que ser a nossa forma de adorar, de pregar e de cantar para Deus. Se eu chegar aqui na frente e começar a rodear, a falar várias coisas, a tendência é desfocar daquilo que Deus quer que eu escute. É desfocar da palavra de Deus. Por isso que precisamos ser simples em tudo. Tanto na pregação quanto no louvor. E como disse o apóstolo Paulo, Deus ele quer um culto racional. Ele quer um culto o qual eu saiba o que eu estou dizendo, o qual eu saiba o que eu estou falando e o qual eu saiba o que eu estou pensando. Muitas pessoas, na grande maioria das vezes, elas vêm para a igreja atrás de quê? De sentir a Deus e não de conhecê-lo. Esse não deve ser o nosso objetivo. A gente precisa conhecê-lo primeiro. E é o que está acontecendo. O emocionalismo está tomando conta da igreja. Às vezes eu posso vir para a igreja, me emocionar com uma música cantada aqui na frente, chorar, mas eu posso sair da igreja vazio. Em outro exemplo, eu posso vir para a igreja, sentar no meu banco, não precisar cantar, não precisar gritar, e ouvir a presença do Espírito Santo. Sabe aquela vozinha que fala: filha, não é assim. Eu determino a forma que você vai me adorar. Aquela vozinha que fala: não faça isso, escolha o bem. É o Espírito Santo. E para escutar essa voz eu não precisei chorar, não precisei levantar, não precisei gritar. Então Deus, Ele sabe o que eu e o que você precisa ouvir. Mas precisamos estar atentos, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 2:17. Amém? Amém. Nos fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos abrir agora em Efésios. Efésios, capítulo 4. Do verso 30 ao 31. Olha que interessante essa outra frase, ela nos fala.
Avivamentos populares são muitas vezes levados e feitos por meio de apelos à imaginação, despertando-se as emoções, satisfazendo-se ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e dos apóstolos, a menos que o culto assuma algo de categoria sensacional, não lhes oferece atração. Quando a gente tem na igreja um grupo de fora, um pastor de fora, o que acontece? A igreja lota. A igreja ela lota imediatamente. Mas o que fala na primeira frase? Que Deus ele quer um culto simples. E quando a gente vem, irmãos, para a igreja, a gente não vem com a intenção de assistir um culto. A gente vem com a intenção de prestar um culto a Deus. O centro não sou eu. O centro deve ser Deus em todo e em qualquer momento. Deixa eu passar. Esse psicoterapeuta, ele fala uma coisa muito interessante. Quando impomos uma tarefa repetitiva, estamos mandando um vírus para o cérebro. Ao chegar lá, não havendo programas de reconhecimento do que é ilógico, ocorre a inibição da atuação. Como se o cérebro dissesse: opa, isso aqui não é comigo não, vou sair fora. Vocês já prestaram atenção que existem certos tipos de música que está toda hora ali repetindo, falando a mesma coisa? A repetição, irmãos, ela nos leva ao êxtase. E a partir do momento que eu estou com êxtase, o meu culto ele não se torna mais racional. E Deus, ele quer um culto racional. Ele quer um culto que eu entenda o que eu estou fazendo, o que eu estou ouvindo. E ele continua falando o seguinte: a hipnose também se utiliza desses recursos de estímulos repetitivos para afastar momentaneamente o nosso guardião da moral. Como foi dito, a partir do momento que o nosso cérebro ele entra em êxtase, o que acontece? A nossa racionalidade ela some. E dos bons costumes. Portanto, repetir inúmeras vezes algum comportamento, gesto, frase, pode ser o portão de entrada para um transe. Irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção que existem pessoas que em certos tipos de música estão ali toda hora. Amém, glória a Deus, aleluia. Não estou falando que isso é errado, mas muitas das vezes essas pessoas elas não sabem nem o que estão ouvindo. Muitas das vezes a gente dá glória a Deus, louvado seja Deus, sem saber por que estamos fazendo isso e por que estamos falando isso. O nosso culto deve ser um culto racional. Precisamos entender o que estamos fazendo. Uma coisa que muitas pessoas pensam é que por eu estar na igreja, por eu ser cristã, tudo na minha vida vai dar certo. E não é assim que acontece. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu me batizei, que a minha vida vai ser um mar de rosas.
Por que o joio está no meio do trigo? Porque somente através de lutas, tribulações que a gente se fortalece. E quando a sua vida ela estiver dando tudo certo, quando o seu trabalho estiver certo, sem nenhum problema, a sua faculdade, pode ter certeza, irmãos, que se você está em paz, é porque o inimigo, ele já está agradável, ele já está agraciado com a sua situação. Quando as coisas elas não dão certo na nossa vida, vocês têm problemas, é porque o inimigo, ele quer te derrubar. Mas Deus, ele é mais forte. O que foi que aconteceu com Jó? Qual é o exemplo que Jó ele dá pra gente? Jó, ele era um homem íntegro. Jó colocava Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. E o que aconteceu com Jó? Ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu sua família, ele perdeu seus amigos, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde. Até chegar ao ponto em que sua mulher falou o quê? Jó, abandona esse Deus e morre. E o que foi que Jó continuou fazendo? Ele permaneceu firme, adorando a Deus, mesmo em meio a lutas. Deus em nenhum momento fala que vai ser fácil. Vamos sim passar por tribulações, passar por lutas, mas que a gente passe essas coisas defendendo o nome de Deus, porque Deus ele está conosco. Vamos abrir agora lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, do 3 ao 4. Todos acharam? Amém. Fala o seguinte: isto é bom e aceitável diante do nosso Deus, Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ter lutas, vamos ter provações, mas qual é a intenção de Deus? De nos salvar. Mas é como eu disse, a salvação ela é o quê? Individual. Vamos continuar agora lá em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, 6. Amém? Amém. Fala o seguinte: o meu povo ele está sendo destruído porque falta-lhe conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, e também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste dos teus filhos. Um versículo está falando que para me salvar eu preciso adquirir conhecimento, e o outro versículo aborda que por falta dele eu posso me perder. O que foi que aconteceu com os judeus? Por que foi que eles se perderam? Primeiro, porque eles não estudavam as profecias de Deus. Eles não tinham o hábito da comunhão. Eles não estavam ali constantemente estudando a palavra de Deus,
o espírito de profecia. Segundo, porque eles preferiram acreditar em homens ao invés de acreditar em Deus. E terceiro, eles acabaram confundindo as profecias. Os judeus acreditavam que na primeira vinda de Jesus ele viria como o quê? Como um rei glorioso que livraria o povo deles do cativeiro. Deus ele veio com toda a sua honra e majestade, mas ele veio de uma forma simples. Ele veio como um servo. Ele nasceu aonde? Numa estrebaria. Ele veio para ensinar o seu povo como o adorar. Ele veio ensinar. Aí eu pergunto: existem pessoas que estão nessa situação? Existem pessoas que estão se confundindo entre as profecias, entre o que eu devo fazer, entre o que é da vontade de Deus? Algumas pessoas pensam que quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, ele vai vir como ele veio na primeira vez, como um servo que vai passar a mão na sua cabeça. Um pensamento secularista que está em alta é que Deus ele quer o meu coração. Deus ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Ele quer o meu coração, porém um coração transformado e renovado. Quando Jesus ele voltar e nos buscar, ele não vai vir para salvar. Ele vai vir para resgatar os que permaneceram salvos. Será o dia da colheita do joio e o trigo. Por isso que precisamos permanecer firmes. Irmãos, a porta da graça ainda não está fechada. Ela está aberta, ainda há tempo, ainda há tempo. A gente precisa se preparar, precisa pesquisar o que Deus ele quer para mim. Não o que eu acho melhor que seja. Precisamos ser igual a Abel e não a Caim. Vamos abrir lá em Isaías, o último verso. Isaías 35:10. Amém? Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com um cântico de júbilo e alegria eterna. Coroará a sua cabeça o gozo e a alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Não sabemos o dia e a hora, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:2, o nosso Deus ele virá como um ladrão. Você sabe como um ladrão entra para te roubar? Não. Mas Deus, ele deixa, através da Bíblia, através do Espírito de profecias, coisas que vão nos preparar. Mas cabe a mim, cabe a você, se eu vou estudar ou não. Uma coisa interessante que me chamou muita atenção é que nem os anjos e nem o Filho de Deus, o próprio Jesus, sabe o dia que Deus ele retornará à terra. O que foi que aconteceu em 1844? As pessoas elas acharam que Jesus ele iria retornar, mas ninguém sabe o dia e a hora. E quando essas pessoas viram que Jesus ele não havia retornado, o que aconteceu com elas? A maioria da parte esfriou a fé. O que aconteceu nessa época é uma lição para a gente, porque não cabe a mim nem a você querer descobrir qual o dia que Jesus voltará, porque isso só sabe Ele. Da mesma forma que com a adoração
quem prioriza é Ele. Então que possamos nos prepararmos para que da mesma forma que ocorreu o desapontamento em 1844, da mesma forma que os judeus eles se confundiram, não venha acontecer conosco. Que possamos estudar, que possamos aprender cada vez mais a vontade de Deus. Amém. E que não venhamos nos basear no que eu falo, no que o pastor fala. O nosso foco é Cristo, a minha base é a Bíblia. Nesse momento, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, para juntos cantarmos o hino 152. Ao cantar esse hino, imagine como será lindo e agradável o dia que Jesus ele retornará aqui na terra para lhe buscar. Um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza e nem morte,